Olá, boa tarde. Esse é mais um Na Telinha Talk, produzido pelo portal Na Telinha, o maior portal de entretenimento do Brasil. Já aproveito, peço aí que você se inscreva no canal, deixa seu like. E como toda sexta-feira nós falamos de comunicação e marketing, essa sexta-feira eu tenho o prazer enorme aqui de trazer meu amigo Errei, né? Grande publicitário, premiadíssimo publicitário, fundador e agora chairman, com Exato, chairman chairman, né? da BTEC Havas, assim que fala, BTC, né? BTC, BTC Havas. BTC Havas. Vamos falar bastante da BTC para frente, eu quero saber toda essa história. Paixão pelo design, pelas artes gráficas, pelo visual, né? Super premiado com leões e tudo. Putz, você não sabe que prazer é ter você aqui com a gente para contar essa história Não, aí. obrigado pelo convite aí. É sempre bom estar perto dos amigos. Né? É, que Que bom. legal esse projeto aí. Obrigado. A gente sempre começa aqui do começo mesmo, né? Eu vou começar te perguntando que você nasceu na China, né? Chegou aqui no Porto Alegre. Cadê o sotaque gaúcho? Imigrante. É só conversar um pouquinho com 2, 3 gaúchos que o sotaque vem. Ele veio. Aí começa a puxar o bar, e então, e né? Tá E lá, vem, tá lá, tá lá. vem, automático. Como é que chegaram? A sua família veio de lá. Teu pai trabalhava em cinema, né? Eu Meu lembro que você pai, já me contou então, isso uma vez. o meu pai foi diretor de fotografia. Diretor de fotografia para cinema. Para cinema em Hong Kong, Aham. né? Eu nasci em Taiwan, Ah, Taipei. A minha mãe trabalhava na Kodak. Então, uma família, vamos dizer assim, que tá um pouquinho muito ligada na com o imagem. pezinho na imagem, né? Sou total. E o meu pai veio para o Brasil na década de 70, né? Para trabalhar, para Aham. fazer um documentário, alguma coisa desse tipo. E Ah, ele acabou, veio para fazer um documentário, não ele veio foi, não trabalhar. veio para Não, ele para veio para morar. trabalhar, se apaixonou pelo país e viu as possibilidades, as oportunidades e veio para cá. E como é que foi crescer lá em Porto Alegre com Então, a gente com veio essa... primeiro para São Paulo, Ah, foi... né? Ah, A gente veio primeiro para São Paulo. O negócio do meu pai não deu certo. Na época ele queria comercializar filmes chineses, né? aham. E para você ter uma ideia, e quem é mais velho deve lembrar que os filmes chineses passavam naqueles cinemas do centro junto com os filmes pornográficos, né? Eu lembro. Então era bem assim, era bem trash, não tinha nada dessa coisa cult, né, de diretor bacana, né, desse novo cinema chinês, não, era bem e era filmes de Kung Fu, Aham. né? Então, o meu tio até hoje está na indústria de cinema em Hong Kong. Se vocês procurarem o nome dele, que é David Chang, ele é David diretor, Chang? ele é diretor, ele é ator, é meio Tarcísio Meira, assim, Ah, é? Que então a barato. família tem Aham. esse pé, vamos dizer assim, na indústria do cinema. Aí veio pra cá e não quis voltar, né, não deu certo. Aí um conhecido amigo dele estavam indo pro sul, né, e disse, puta, eu vou abrir uns negócios lá, vem pra cá, é legal. E a família acabou se mudando pro sul. E a minha infância, adolescência toda foi no sul, né? Meu pai abriu um restaurante chinês, É. né? Então, se vocês em algum momento hoje estão indo em algum restaurante chinês, aquele chinesinho atrás do balcão, Sei. Era ele. era Era eu ali, você? era eu porque eu vim para o Brasil com 7 anos, É. né? Com Quando ele sete abriu o anos já. restaurante, você já tinha uns 10. Não, eu abri o Não? restaurante, Era... eu tinha 8, 9 anos, É. né? Foi logo na sequência. E aí, a minha infância toda foi meio comércio, né? Então, Aham. foi um comércio na veia para Pra- até pra- talvez ajudar um pouco do que eu faço hoje, Claro, né? claro, tem tudo a ver, né? É. E, Mas assim, seu pai teve muita influência assim no que você gosta de fazer, além do comércio cara, que te trouxe essa veia publicitária, ou a veia do visual, assim, da arte, do... eu acho que assim, no Sul, antes de fazer publicidade, né? Eu fiz 2 anos de arquitetura. Ah, olha aí, Porque eu acho que tem uma coisa assim, Jeff, imagina assim, filho de imigrante, já queimou minha pergunta, você viu? né? Aí eu já vou Arquitetura. complementando, né? Boa, boa, boa. Né? Quando você é filho de imigrante, e naquela época, você tinha que escolher algumas profissões mais estabilizadas, assim, né? Aham. Bom, tem que ser um advogado, engenheiro, médico, né? E arquitetura, publicidade ainda não era uma coisa muito Aham. né? É, Aceitada pela família, né? não Uma dava para coisa explicar o que faz, né? Principalmente publicidade, né? É, Então, mas no começo eu fiz arquitetura
Eu fiquei 2 anos fazendo arquitetura, mas não era exatamente o que eu queria. E eu acho que aí veio a publicidade, né? Então eu me formei na PUC, Uhum. na PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhei um bom tempo já na minha comecinho da minha carreira no Você já, Sul. já pegou um estágio lá e começou a trabalhar? Então, durante a faculdade, acho que os primeiros semestres da faculdade, eu já tinha que tentar alguma coisa, né? Eu acho que até pelo fato de ser imigrante, você tem que dar certo, tem que fazer a coisa, né? O boleto tem que servir para alguma coisa, né? Tem que, uma hora a Claro. conta vem, né? E o pai e a mãe cobra, né? E eu vi que eu precisava começar a fazer os estágios, né? Para tentar fazer um emprego, pegar alguma coisa. E eu comecei o estágio muito cedo, no segundo semestre. E normalmente, quando você está na É, faculdade, depois o do estágio quarto, é o né? quarto, né? No segundo eu já estava estagiando. Na criação já. Não, o meu primeiro estágio. Essa- Tá, que a gente entra, Qualquer porta qualquer aberta entra, é porta, lógico, né? e tinha uma área, tinha um estágio para produção gráfica. É. Então eu entrei fazendo produção gráfica na Ogilvy, né? Na época o nome da agência é Standard. Standard Ogilvy Standard, é. Matter, né? E quem me deu o estágio foi o meu professor, que Ah, ele dava aula trabalhava. na PUC, né? O professor chamava Jim Pompeu. E eu ficava enchendo o saco do professor, eu quero estágio, me dá um estágio, né? E aí ele vem pra cá e fui pra agência e eu fui fazer o meu primeiro estágio na Ogilvy fazendo produção gráfica. É. Dentro da produção gráfica tinha, porque hoje ele até é mais separado, Uhum. se bem que hoje a produção gráfica tá acabando, né? Mas naquela época tinha produção gráfica e não tinha o art buyer, que é a parte de produção fotográfica, Uhum. né? E eu acho que aí, pelo fato da família trabalhar com imagem, e eu comecei a produzir muita coisa, né, de produção fotográfica, eu acho que a coisa da imagem veio automaticamente dentro da profissão, né? Tá. Então eu comecei a fazer produção fotográfica e vinham os layouts, vinham os trabalhos para a gente orçar, produzir. E em algum momento eu olhei o trabalho e disse, pô, não quero produzir, eu quero pensar Nas ideias nessas aqui. coisas que estão vindo, que pô, que legal, né? Eu queria fazer, eu queria pensar nas ideias. Aham. E daí que eu consegui um outro estágio da mesma agência, já na área de estúdio. Ah, não chegou lá ainda. Vamos lá. Não, gente, para a nova geração, Ah, pô. tem o ritual, Tem, né? né? Tem o ritual, Não é sair nadando, né? puta, é difícil, não, Tem que se afogar um pouco. é difícil, porque quem tem filho grande, né? A gente tem filho grande, a gente sabe de todas as ansiedades, eu acho que e a velocidade que o mundo vive hoje, né? Eu acho que esse timing, né, de amadurecer ou de fazer, ou toda a construção, vamos dizer assim, era numa outra velocidade, né? Então, assim, a gente tinha tempo para fazer estágio, a gente tinha tempo para fazer vários estágios, né? E ir aprendendo. E foi o que eu fiz. Eu entrei no estúdio, e do estúdio, Pestap, né? Para quem não sabe, se era é o cara que Pestap é bem das antigas, esse aí. que era o cara que montava o layout. Letra 7. Letra 7, para quem não sabe o que que é letra 7, procura no YouTube, letra 7, né? Que é onde a gente fazia as letrinhas, né? Decalcava, né? Decalcava os títulos, os layouts. Então, toda a parte de estúdio eu vivi, né? Muito até virar diretor de arte júnior. Uhum. Ou estágio Tudo dentro dessa mesma agência. dessa Da primeira, depois Standard. eu mudei Daí você. Não. da Standard, eu fui para Competence, da Competence eu fui para uma outra agência e aí foi até a minha última. Aí você consolidou mesmo a criação na É, sua carreira. eu saí do Rio Grande do Sul, eu era já diretor de criação de uma agência chamada Upper, Upper. né? Não conhecia. A, a Upper atendia a RBS, era uma agência super competitiva, criativa. E nesse momento, quando você é diretor de criação, quando você cuida mais do trabalho dos outros, assim, e de vez em quando a gente vinha para São Paulo para produzir Uhum. filme, para fazer fotos, né? Até porque o mercado no Sul era né, mais restrito.
E todo publicitário, todo criativo, sempre que tem uma oportunidade, quer vir para São Paulo. E como é que surgiu a oportunidade de você se consolidar aqui em São Paulo, lá com... Conta essa história da DM9, como é que veio, como Não, é que você então, veio parar aqui? o engraçado, né? Engraçado é modo de falar, mas assim, naquela época, numa dessas idas e vindas para São Paulo, porque quando sempre a gente vem para São Paulo, a gente colocava a pasta debaixo do braço e rodava a bolsinha, né? Claro. Então, batia em todas as agências para mostrar o seu trabalho. E naquela época tinha uma fase que assim, cada agência, a sua agência, as agências ou tinham gaúchos, baianos, né? E o pessoal do Rio. Tinha muitos imigrantes, muita gente de fora, assim, né? Então, eu tentava achar as agências que tinham algum gaúcho para eu abrir uma porta, uma festinha, pô, sou do Sul, tô tentando mostrar Já é um gancho, né? não, aqui é de na cara dura mesmo, né? Só que na DM9 eu não conhecia nenhum gaúcho, não tinha nenhum gaúcho, só tinha baiano, né? E eu tinha alguém me apresentou para um diretor de arte na DM9 que chamava Lolo, José Carlos O Lolo, Lolo, né? O Lolo. sim. E o Lolo que viu a minha pasta pela primeira vez. Né? O Lolo viu a minha pasta, nós conversamos, fui super bem recebido por ele, e ele falou, puta, muito legal a sua pasta, eu vou tentar mostrar pro Nizam. Isso foi numa sexta-feira, assim, né? A gente vai trabalhar no final de semana, e eu pego ele de jeito e mostro a pasta. E aí depois você vem e pega a pasta. Tá bom. Eu combinei isso e eu fiquei super feliz que o Nizam ia ver a minha pasta. That's it, né? Isso, Pra mim já era assim, pô, era um negócio bacana, o cara vai ver a minha pasta, basta, né? Se Uhum. gostar ou não. E aí eu me lembro que eu fui pegar a minha pasta no domingo, né? E aí veio o Lolo com a minha pasta, e era pasta, assim, né? Eu lembro como era que era tinha até uma alcinha, né, com zíper, né? Aí o Lolo veio com a minha pasta, e disse, puta, eu não consegui mostrar pro Nizam, mas eu falei da sua pasta pra ele. Nesse meio tempo, entra o Nizam na agência. Domingo? Domingo. Ah, Normal, era normal. sim, eu tô... 24 só para reforçar, só para reforçar. DM9 era 24/7, né? Nos dias de hoje a gente, não, a gente não pode nem 7/0, a gente nem podia falar, né? Hoje a gente nem pode falar com tanto vigor, né? Mas era 24/7, né? E eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, a gente acaba fazendo 24/7. E também numa certa idade de vida também, né? Tem uma energia, né? Mas naquela época a DM9 tinha esse drive, né? 24/7, assim, nunca parava, não tinha. Aí entra o Nizam na agência. Na agência, olha pra mim e pro Lolo, né? O que é isso? Né? Um pouco curioso, né? Até a palavra, quem conhece o Nizam não era o que é isso, que porra é essa? Né? Né? E aí o Lolo falou, Nizam, essa é a pasta daquele menino que eu te falei ontem. Né? Aí ele puxou um banquinho, né? Pegou a minha pasta, abriu e folheou. Folheou como se estivesse olhando uma revista, Veja. Aí quando eu vi ele folhando desse jeito, assim, puta, não gostou de nada, né? Muito desleixado, assim? Não, ele foi, mas assim, ó, ele folhou, literalmente, ele não parou pra olhar a peça, ele folhou. Tá. Ele folhou, assim, fechou a pasta, pode começar na segunda. Amanhã, quer dizer? Amanhã. Aí foi assim que começou. Aí eu olhei pro Lolo, né, com cara de apavorado, assim, puta, Lolo, não vou conseguir chegar, né, amanhã, né? Ele, calma, a gente dá um não jeito. É bem assim, então, né? E a minha carreira começou na DM9 dessa maneira, né? De uma maneira, imagina se, pô, o cara que veio do Sul, vem trabalhar na DM9. Naquele momento a DM9 era Top Gun, sabe? Era a elite da propaganda, os melhores criativos, né? Pô, passou Marcelo Serpa, Alexandre Gama, tava lá naquele momento o Tipola, o Tomás Lorente, era o Dream Team, né? E eu fazer parte desse Dream Team era já... Só que o mais engraçado, eu era diretor de criação na Upper, e eu entrei na DM9 como diretor de arte júnior. Quase, para não dizer assistente, né? Quase voltou tudo para trás. Eu voltei 10 casinhas para trás. Ainda não tive dúvida de topar 10 casinhas para trás. Não dá, né? Não tinha como. Aí eu
voltei para, vamos dizer assim, não para estacar zero, né? Mas, pô, eu fiz questão de entender que era a chance da minha Saiu de vida. cabeça de formiga para rabo de elefante. É mais ou menos isso, né? E aí eu acho que a mentalidade de imigrante um pouco também, né? Tem que dar certo, Aham. né? E foi daí que a DM9 me deu todo o potencial, todas as oportunidades, E você né? E fez, grandes campanhas você que fez na dupla com o qual... Zé nessa época? A minha primeira dupla foi a Mariana Caltabiano. Uhum. Eu fiquei acho que quase um ano com a Mariana. E aí depois, porque eu era assistente ainda, ou júnior, ou diretor de arte júnior. E a Mariana, na época, era estagiária, Tá. né? E automaticamente, eu acho que foram percebendo o trabalho e eu fui pegando duplas mais sêniores, né? E fui acabando trabalhando com o Zé. Então, o Zé tinha acabado de chegar na agência, né? E aí eu e o Zé formamos uma dupla que dali nasceram belíssimas. Conta essas histórias, porque isso daí, assim, eu tinha a pergunta assim, você conheceu, começaram a trabalhar junto, quais foram essas grandíssimas ideias que aquela, o ícone todo mundo vem na cabeça, né? Mas tiveram muitas outras, né? Tem, acho que Começa pelo sim. ícone. Eu acho que assim, eu tive a felicidade, né, de fazer a campanha dos mamíferos, né? Tu é do caralho. Isso. Né? E a campanha dos mamíferos esse ano tá completando 30 anos. 30? Olha, eu tô entregando a minha idade. É, porque você tem cara de novo, né, meu? Então, são 30 anos de mamíferos e é eu acho que assim, eu tenho orgulho de dizer, né, é uma campanha icônica, né? Então, acho que é uma das campanhas mais lembradas desse país. Mas a história boa por trás dessa campanha foi que naquele ano, quando eu fiz a campanha, quando eu falo eu, é a agência, tá? Eu acho Uhum. que ninguém faz nada sozinho e eu sou muito. Quando foi feita a Já dizia seu campanha, Tuta, né? ninguém faz Quando, nada sozinho, né? exatamente. E quando a gente fez a campanha, foi o ano que a DM9 estava passando pelo ano sabático. O que era o ano sabático? Hum. Porque um ano anterior, a DM9 tinha ganho tudo. Grand Prix em Cannes, todos os prêmios. Mas você E também já tinha ganho o prêmio aí nesse ano? ainda não, porque Ainda tinha não? acabado de chegar na agência, Ah, né? tá. Foi meu primeiro ano na agência. Quer dizer, E, a campanha do mamífero veio no segundo ano do seu na agência. exato. Eu Pô, entrei em 94 e a campanha de mamíferos foi em 95, 96, aham. né? O que que aconteceu? Foi um ano que a agência não inscreveu nada em prêmios e com o budget, com o dinheiro que era de inscrições, foi dado para os criativos para explorar. Explorar, fazer cursos, viajar, entender de produção. Então, esse dinheiro foi um laboratório para os criativos. Hum. Então, por exemplo, teve criativos que foram para a Alemanha estudar cinema, teve criativos que foram. E cursos rápidos, assim. A Mariana também foi estudar cinema, e eu tinha uma coisa meio rodinha no pé, porque eu tinha um apelido já naquela época de Airlines, Airline, né? né? Mais um. Eu, um cara solteiro, em São Paulo, sozinho, sem família, e o Nizam voltava pra agência e dizia, puta, eu conheci um cara na Alemanha, ou falou que tinha acabado de chegar da Alemanha, e a Alemanha tá super legal. Vai lá, vi, traz informações e vê. Parênteses, por que isso tudo? Não tinha internet, gente. É, Não tinha Google. não Não tinha tinha celular. celular, não tinha nada disso. Então eu tô falando de uma época que ninguém possa talvez imaginar nos dias de hoje, né? E as nossas referências eram publicações, livros, viagens, experiências, né? Então, e uma forma de trazer informação, novidade, referências, ou eram livros importados, Uhum. ou a gente ia para o aeroporto Comprar comprar revista? revistas importadas, né, para ver que e era essa forma que a gente se alimentava. E numa dessas viagens que eu fui, Uhum. né, eu estava em Nova York, e eu entrei numa revistaria, numa livraria, e normalmente quando eu entro numa livraria, eu olho todos os estilos de livros, assim, né? Uhum.
design, que é o mais natural, né? Design, arquitetura. Aí você vai indo, assim, Moda é importante. até chegar, eu fui na seção de livros para crianças, infantis. Aham, aham, Porque tem animação, tem ilustração, sempre tem uma parte de arte bonita, assim, né? aham. E aí eu fui na seção de livros para criança e eu vi uma coleção de livros de crianças fantasiados, Ah, né? Crianças bebês, assim, né? sei, E eles estavam fantasiados de tudo de coisa, né? Então, eram crianças fantasiados de fazendinha, sei. crianças fantasiados de peixes, crianças fantasiados de profissão, né? E eu achei muito bonitinho, era um craft super bonito, as fotos super legais. E aí eu fui atrás do nome do fotógrafo, Aham. né? É uma coisa meio investigativa, assim, né? Uhum. Pô, que legal esse fotógrafo. Aí eu vi que o fotógrafo tinha um escritório em Nova York. E aí eu bati lá, telefonei, ele disse, olha, vi o seu trabalho, achei super legal, queria conhecer o seu trabalho. E o cara, super receptivo, não, vem pra cá, né? Então, eu me apresentava como, né, diretor de arte de agência e tudo mais. Então essa relação também, diretor de arte com o fotógrafo, sempre foi uma coisa natural, né? Natural, claro. E aí o cara me recebeu, falou do trabalho, apresentou o trabalho e ele falou assim, olha, leva o meu portfólio, né? Uhum, uhum. E eu trouxe o portfólio dele para o Brasil com um monte de referências e, e a gente colocava na nossa gaveta, né? A gente guardava as nossas Mas a informações, né? conta da Parmalat já estava lá. Então a conta estava o primeiro ano da Parmalat, Aham. né? E caiu na nossa mesa, minha e do Zé, uma campanha para leite integral. Aí é aquela coisa natural, talvez, de quem tá trabalhando em criação, você, puta, campanha, leite, filho, criança, filhote, hã? Mamífero. Aí eu, não, mamífero foi Aí, diferente. Aí eu, é, puta, eu tenho umas imagens que são de filhotes, de crianças, bebês, mas vestido de filhote. Aí eu peguei as fotos, as imagens, fiz o layout, apliquei, coloquei a caixinha de leite. E aí a gente, no trabalho, a gente espalha o layout pela mesa, começa a olhar, passa o Nizam, olha os nossos layouts, né? E ele fala assim, porque nós somos mamíferos. Foi E foi aí. daí que nasceu o mamíferos, né? Aí o Nizam mamíferos, aí o Zé desenvolveu o restante da campanha, né? Mas o insight mamíferos veio do layout Serem, das imagens, né? porque tinha bichinhos diferentes. Eram bichinhos diferentes, Aham. era um leãozinho, era a foquinha, era a ovelhinha, e todos filhotes com uma caixinha de leite. Não tinha título ainda, não tinha um conceito ainda, Sei. né? E daí O nasceu conceito foi essa palavra que ele mamíferos, porque nós jogou somos mamíferos. ali. Aí ele, não, pô, porque nós somos mamíferos. E daí que saiu. E ficou. Aí o Zé deve ter feito mais 800 títulos, né? Para a campanha. E dali que nasceu a campanha. Que maravilha. Eu não lembro agora, não vou lembrar quem que veio aqui, falou das vendas, né? Não, e aí Que, foi. putz, um estrondo, né? Que vendeu Não, e o tanto mais leite, engraçado, tanto. assim, né? Eu acho que aí é uma mistura de talentos, né? Não só, vamos dizer assim, da criação. A mídia, naquela época, e era o Paulo Queiroz, ele tinha negociado a compra de todas as quartas capas da Veja. Da Veja não, da Editora Abril. Da editora inteira, todas as revistas. Todas as revistas. Paulão é fraco. E o Paulo comprou a virada do ano 2000, o primeiro break da virada do Do ano bug do 2000, milênio? em 98. Ele mandou a carta para Fala Globo, assim, é meu e ponto, né? então para ver o quanto a gente era, entre aspas, agressivo, né? A gente pensava muito na frente das coisas. Então, eu me lembro que assim, o Paulão meteu uma carta para Globo em 98, 2 anos antes, dizendo eu quero comprar o primeiro break da virada do milênio. Nem tava, né? Nem existia comercialmente dentro do plano da Globo. Então era dessa maneira que a gente pensava. E quando ele comprou todas as quartas capas da Editora Abril, a gente lançou a campanha, né, em todas as quartas capas. Então, nas bancas, era quase como se fosse uma coleção de figurinhas num Dos bichinhos tamanho de diferentes. bichinho. E as pessoas começaram a colecionar as quartas capas.
Virou mini posters. A ideia dos bichinhos de pelúcia não estava ainda. Ainda não existia aí a campanha começou a tomar essa atração. E ela nasceu na mídia impressa. Não tinha um filme ainda. E aí veio o filme, TV, com a musiquinha, Era né? bonitinho, né? E aí a campanha, quando foi pra TV, estourou, né? Estourou. E o engraçado, assim, que naquela época, quando você sabe que a campanha pegou ou estourou, Aham. não é meme, né? A gente tá acostumado, né? Não é, Aham. é- é a coisa que viralizou, né? Mas é quando vai pro Caceta e Planeta. Aí o Caceta e Planeta Se vestiram de bichinho. faz Uma piada com o uma negócio. piada com a campanha, né? Então, e aí era Gugu Liberato, Veja. Então o negócio tomou uma proporção. Foi dali que surgiu a ideia, né? Puta, vamos fazer uma promoção. Vamos trazer umas pelúcias, né? E na época as pelúcias, vamos dizer assim, a indústria brasileira não tinha uma qualidade da fofurice, assim, Sim. né? Aham, aham. Que nem as pelúcias que a gente voltava da Disney e tinha aquela coisa made in China, que nem existia, né? É. E veio um representante, um fornecedor da China mostrando uma coleção. Olha, a gente podia fazer uma promoção de bichinhos, assim, assim, assim. E foi lançado uma promoção dos bichinhos da Parmalat, com primeiro 10 animais diferentes. E o negócio virou Uma febre. Todo febre. mundo queria colecionar os bichinhos, né? Você tem uma ideia, Gustavo? Acho que a indústria brasileira não produzia 1 milhão de bichos de pelúcia por ano no Brasil. E a campanha, ela era para ficar 6 meses. Ela ficou Quem que mais. estava no cliente? Era o Álvaro. O Álvaro e a. Quem é o Álvaro? Álvaro Novaes, Álvaro presidente. Novaes. Presidente, né? Eu me lembro que o Álvaro não queria aprovar na E no largada. marketing, quem era? Era. Marcel Sacco Então tava. foi isso. Ele que veio aqui e contou a história dos mames. Marcel Sacco tava. E Foi o tinha mais. Marcel. O Marcel, você viu o episódio dele lá? Ainda não, ainda não. Foi uma conversa boa. Então, o que aconteceu? A gente fez a promoção. Era uma promoção para ficar 6 meses. Ela ficou mais de 2 anos. E o número de pelúcias, num total, que eu tenho esse número na minha cabeça desde sempre, foram 15 milhões de pelúcias. 15 milhões? Milhões. Então eram 20 códigos de qualquer produto, códigos de barra de qualquer produto Parmalat, mais R$ 8. R$ 8 naquela época, o dólar devia estar 1 por 1. Né? Seriam Então, $8 hoje. seria. Não, exato. E aí, negócio. Tiveram que, sabe? A gente teve que trazer os bichinhos de avião da China, porque não dava tempo da promoção. E foi uma febre. As pessoas roubavam, literalmente, caminhões da Parmalat, achando que tinha Bichinho dentro. bichinho dentro, né? E virou uma febre colecionável. Se você entrar hoje no Mercado Livre, ainda tem gente vendendo a coleção inteira, Tem. né? E acho que são mais de 20 animais diferentes. Eu não tenho todos, eu acho. É. Eu Bom, não- é, vai no Mercado Livre. Mas é Mas isso, isso, né? isso é sensacional, né? Então essa foi a campanha que você não tem como eu não, né, falar dela, né? Não tem. Fiz outras, sim, fiz outras. Acho que o digital do Itaú, Aquilo é legal né? também, É né? uma campanha da virada do milênio também, que até hoje, se eu fizer esse símbolo, Todo mundo sabe que é né? o Itaú. Eu acho que pelo menos os mais velhinhos, os adultos, Aham. né? Acho que talvez a nova geração ainda não, mas o Itaú foi uma outra campanha. E outras como Telefônica, do Super 15, e muitos O prêmios, Super né? 15 também era um personagem, né? Era um personagem. Você também Né? criou esse personagem? Foi eu, o Pedro Capelletti, É. né? O Jader, né? A gente criou. Porque como é que a gente podia diferenciar, né, uma telecom da outra,
E a gente, porque basicamente, né, todas eram muito É. parecidas, né? E criaram um superlativo, né? Super 15 era uma maneira, mas é que o Super 15, só pelo fato de ser super, não poderia, talvez, entregar tudo que a gente poderia vender. E criar um super-herói foi uma maneira mais de entretenimento, né? De trazer Bacana, bacana. todos os benefícios, né? Você costuma dizer, né, assim, meu universo são as imagens, né? Como é que você aprendeu a enxergar esse negócio diferente das outras pessoas? Foram essas referências que você trazia? Como é que era essa sua curiosidade? Como é que funciona essa cabeça aí? Ah, eu acho que tem um pouco do exercício de observar e de ficar olhando nos detalhes, né? Sei. E os caras às vezes me chamam assim, eu tenho um olho de esquadro. Eu sei quando tá torto ou não, né? Eu olho para um quadro, puta, isso aqui tá 1 milímetro. Às vezes eu olho uma coisa eu me lembro fazendo uma obra outro dia, eu falei, puta, isso aqui tá quase 7 milímetros fora, O cara né? foi medir. O cara foi medir, bateu 7 milímetros, assim, né? O cara se assustou, assim, né? Mas então, é olhar, é o cuidado. E fora isso, é experiência mesmo, é de viver, de olhar, sabe? Em qualquer. Viajar para Puta, você. viajar pra mim é a fonte de inspiração, né? Pra mim, assim, porque na viagem eu vou ver desde da embalagem do açúcar, né? Óbvio que eu não sou um nerd que vai ficar, né? Não, mas isso Mas entra, né, é uma coisa naturalmente. automática, né? De olhar os detalhes e de olhar como é que as pessoas se vestem, a fachada da loja, um hotel, como é que é a papelaria, né? Eu acho que é um pouco da essência do diretor de arte de querer entender. E eu sempre falo assim, né? A campanha pode ser ruim, mas não pode ser feio, né? O mínimo tem que ser lindo, né? Tem que ser lindo. Então, esse cuidado estético, e eu acho que as pessoas me conhecem até por, puta, o Ware tem esse cuidado, Essa pegada de. né? Então, eu acho que tem um pouco porque são coisas que eu falo, é uma beleza, é um cuidado invisível. As pessoas não sabem por que às vezes entram no espaço, pô, não sabe por que tão é bonito, é legal, mas são detalhes, né? Esses detalhes eu tenho certeza que é o que faz a diferença em qualquer. E aí essa questão de você ter viajado para Nova York e tal também engrandeceu ainda mais essa tua Eu acho que experiência, eu né? fui um dos primeiros criativos aí para fora, Ah, é? né? Não existia isso, não? Não existia isso, criativo ir para fora trabalhar. Eu me lembro que eu fui trabalhar na DDB, foi em 98, acho. Eu fiquei 1 ano trabalhando na DDB, porque quando a DM9 foi vendido para a DDB, começaram os intercâmbios, assim, É. fulano vai para lá, e eu fiquei 1 ano trabalhando, quase 1 ano trabalhando na DDB em Nova York. E acrescenta muito no trabalho você trazer a sua experiência brasileira para lá e Total, total. São culturas diferentes, modos de trabalhar mas diferentes. E a gente era muito. Eu falo assim, né? Eu tava no modelo de agência mais tradicional, uhum, né? E a gente, o brasileiro, tem essa coisa de querer fazer tudo, querer fazer rápido, resolver as coisas. E lá é mais processual, né? Lá é meio cada um no seu quadrado. Lá tem o schedule, o tempo, o time, né? Respeitar as uhum, hierarquias, né? uhum. E o modelo da minha escola, que foi a DM9, era assim, todo mundo pode criar, todo mundo pode ter ideia. O negócio é colocar trabalho bom na rua. Não interessa Da onde de veio? onde veio, né? Então, a gente eu era muito ansioso dentro da agência, fazer as coisas e a gente cruzava, eu falava assim, puta, às vezes eu acho que eu tava cruzando algumas linhas que eu não devia. Faz parte, né? Mas tinha a desculpa, mas aí vem talvez a vantagem, né, de eu ser um brasileiro oriental, né, porque eu sou chinês, mas sou brasileiro, né, então as E pessoas gaúcho, também, né? e Ainda se gaúcho, soubesse que né, era gaúcho, então. então as pessoas não entendiam muito bem a minha figura, né, pô, eu tenho um oriental, um chinês, gaúcho, um brasileiro, né? Então, e a gente incomodava muito, né, por exemplo, lá e eu tô falando lá porque foi anos atrás, literalmente as pessoas largam a caneta às 5 da tarde. É, e é vida normal, eu acho que eu respeito, eu acho muito legal. Só que eu vinha de uma outra pegada, né? De uma história, de um modelo de trabalho que era 24%. Então eu trabalhava, eu estava lá para trabalhar. E eu estava feliz de estar lá.
né? E eles falam assim, calma, vai devagar. Exato, calma, É? né? Falaram, calma, a gente. Então, trabalhar final de semana, entrar na agência no final de semana para trabalhar, já dava muito trabalho, né? Não, tem É, que pedir porque tinha que passar alteração, não, porque segurança. o que você vai fazer? Aí não tinha ninguém na agência. E eu ou ficava em casa e não era essa mobilidade de laptop levar para casa, não tinha, você tinha que usar o equipamento da Lá da agência. empresa, né? Então, essa comodidade que a gente tem, essa mobilidade que a gente tem, não era tão simples antigamente. Você tinha que estar na empresa, trabalhando naquele monitor Mas foi gigante, o uma experiência CPU, bacana. é um CPU, né, do tamanho de uma lata de lixo, né? Então, mas assim, o que é legal é que você convive com outros profissionais, outras culturas. É. Assim como eu era um estrangeiro, tinham outros estrangeiros lá também, porque era uma agência gigante, a VTB em Nova York é gigante. Então, tinha sempre uma turminha Dos imigrantes. dos imigrantes, exato. E aí é os imigrantes que se juntam para você. Aí você voltou com cargo de VP, né? Você já virou VP lá. Você não era mais aquele garotinho da entrada, Então, né? eu Você subiu até VP lá, não? na DM9 eu saí como VP de criação na América Latina. O que aconteceu? Você chegou pro Zé e falou assim, vamos abrir uma agência? Não, foi Como conta a história da virada? Foi assim, ó. Quando eu saí da DM9, foi o ano que o Nizam voltou da internet, né? Ele assumiu a DM9 e foi um momento que eu achei que estava na hora de sair, né? E aí eu saí da agência. E naquele momento, quando eu saí, um dos clientes me procurou e disse: Pô, por que você está indo embora, né? Não sei o quê, pô, a gente gosta do teu trabalho. Então, eu criei uma relação muito boa, não só com clientes, mas também com os veículos, com toda, vamos dizer assim, a cadeia, né? E eu percebi que clientes começaram a me ligar e dizer: Puta, olha, tem um trabalho aqui, eu queria que você me ajudasse. Mas eu não posso, eu saí da agência, né? Eu tenho que. Não existia um não compete, mas respeitosamente, não, pô, não, isso aqui é a agência que tem que cuidar. Não, faz aí para mim, faz um freela. E aí eu percebi que vários clientes começaram a procurar, né? E eu, naquele momento, assim, puta, o que eu faço, né? Eu vou para uma nova agência, né? E as oportunidades começaram a surgir. Eu disse, pô, vou montar um estúdio. Não era nem uma agência, não tinha a pretensão de abrir uma agência. E na época, o Zé já tinha saído da DM9. O Zé tava ele saiu antes. Ele saiu antes, ele estava na Léo Burnet, né? E a gente sempre mantendo contato. E eu falei assim, puta, Zé, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E ele me ajudava nos freelancers também. Pô, eu tenho uma campanha assim. E aí daqui a pouco, pô, vamos se juntar e vamos abrir uma lojinha, né? E a lojinha, literalmente, ela foi aberta no fundo de quintal da minha casa, né? E dali que nasceu a Borghier. Quando eu conheci, tava na Faria Lima, num escritório Não, bonitinho. então, mas tava no comecinho, foi no fundo de quintal da minha casa. E a minha esposa tinha acabado de ter o bebê, meu primeiro bebê, né? E aí a coisa começou a crescer. A crescer. E foi muito legal, porque todos da indústria ajudaram muito, né? Desde a Globo, pô, me lembro da Globo indo na minha casa, pessoal, o que você precisar, a gente vai te apoiar, né? E eu era nada, mas pelo fato da Globo, lembra o Cícero? Lembro. O Cícero, que era o responsável por incentivos, ele falou lá, o que você precisar, a Globo está à disposição. Eu me lembro da Burt, o seu Burt me ligou, qualquer equipamento que você precisar, está à disposição. Está à disposição. O presidente da Xerox do Brasil mandou uma impressora para minha casa, assim, ó, pode imprimir o que você quiser, que a gente não vai cobrar nada. Então, foi um... Eu ia até perguntar assim, foi muito perrengue, foi difícil e tal, mas eu tô vendo que você teve o contrário, né? Você teve muito apoio. Não, a gente teve muito apoio. A gente teve, assim, foi incrível. Então assim. não foi uma coisa assim... Não. Toda startup tem um perrengue. Não dá pra dizer que foi lindo, não. Assim, perrengue, o dia a dia não é... Mas assim, da forma como a gente nasceu,
foi unânime a receptividade. Tanto que a gente começou a participar de pitches Hum, de agência grande. Então, o primeiro pitch gigante que a gente participou foi de Guaraná, né? Porque eu já atendia a Antártica, né? A Ambev naquela uhum. época, né? O Zé também. E eu me lembro que o primeiro pitch grande que a gente participou foi Guaraná, e assim era a Borgher versus as gigantes. Finasca, Almap, DM9. Então, só pelo fato de sair no release que a gente estava concorrendo com Já as estava gigantes, valendo. já estava valendo, né? Então, aconteceu isso com a Fiat, né? Porque o Zé atendia a Fiat na Léo. A gente ganhou uma parte regional. A gente participou do pitch da conta, né? Eu digo assim, eu acho que não tiveram coragem naquele momento de entregar a conta inteira pra gente, porque a gente era uma startup, Uhum. mas deram a regional pra gente, né? Então, e a agência foi crescendo, foi tomando forma, foi crescendo, foi tomando corpo, e em menos de 4 anos, a gente já era uma das agências mais sexys do momento. E quando você está, né, na crista da, não na crista da onda, não vou falar dessa maneira, mas como você está chamando a atenção, aí os grupos começam Mas até ali era uma a... boutique mesmo, né? Ela sempre foi uma boutique. E foi engraçado porque quando o Nizam voltou da internet, Hum, eu trabalhava para o Nizam no IG. Eu uhum. fazia coisas para o Nizam no IG, né? O cachorrinho, né? O logo, o site Glamourama, tinha o Morango, tudo era eu, Matinas, o Nizam, era uma turma que a gente criava lá. E eu me lembro quando a gente saiu da minha casa, a gente foi para um coworking da vida. Não era um WeWork, mas era um Regos. Regos. Regos, né? A gente Caretão, foi né? para Regos. Da Regos, a gente foi para Rua Mauri, no estúdio do IG. Ah, Porque o Matinas, eu era próximo do Matinas, né? E eu me lembrava quando eu ia pro IG, no térreo tinha um estúdio. Só que naquele momento, acho que ainda a banda não estava preparado para os estúdios vingarem, e era um espaço sempre eu vazio. lembro desse espaço lá. E aí eu falei, pô, Matinas, me aluga esse espaço. É tão legal, né? Tinha um design bacana, era um Tinha uma estúdio. livraria também, não Então, tinha? e do lado tinha a livraria É. do Diniz, Era né? bacana aquela Ah, livraria, né? então a gente pegou, aí o Matinas, então tá, eu te alugo esse espaço, e a gente foi pra Rua Mauri, que era a rua mais desejada, né? Pô, era Paride na esquina, do lado Forneria, Dressing, era a rua mais, O né? Eco, O Eco, né? É a rua mais assim, de onde a indústria almoçava lá. E a gente tinha um escritório na Rua do Charme. na Rua do Charme, e a gente colocou um letreirão, assim, Borguier, na frente da loja, como se fosse um... Quem olhava achava que o prédio era nosso. Mas era um pequeno estúdio que estava lá. É, E dali a gente cresceu e a gente acabou indo para um prédio da Faria da Faria Lima, Lima ali. né? Tomando corpo e foi quando a gente começou a trabalhar juntos, É, né? E foi muito legal, assim. E naquele momento, depois do quarto ano, foi quando a Lowe nos procurou, né? porque começou a chamar a atenção desses grupos, né? Eles estão Então, sempre de olho nessas então agências sempre de olho. E o que 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 crescem aconteceu? rápido, que têm um appeal, né? E como surgiu isso também, né? Porque nessas idas e vindas de trabalhos, a gente ganhou a conta de Stella Artois, da Uhum. Ambev. Antes de. Antes de ser vendido, antes de começar a conversar com os gringos. Aham, E Stella era atendido pela Lowe. aham. Então, era nós, a agência local, fazendo as coisas, e eles global, e a gente acabava se comunicando que tinha um trabalho global. Mas a gente sempre queria imprimir o trabalho local. E foi dali que surgiu o namoro, né? E do E namoro, aí e do saiu namoro, e uma fusão. não, aí a gente vendeu para Lowe, Vendeu. né? Hum. A gente vendeu para Lowe e dali saiu a fusão com a Lowe Brasil, Quando o né? Brasil. E a Lowe naquele momento, a maior conta da Lowe era a Unilever, né? E a Lowe com a gente
né? Continuou crescendo. A gente É, cresceu, eu lembro a também. gente cresceu dentro da Unilever, assim, tinham 2 contas, né? E acabamos ganhando outras coisas lá dentro. A gente ganhou e foi E como é exponencial. que foi essa fusão, você levar aquela tua alma, né, essas suas coisas, o seu jeito de fazer e tal, de repente você vira uma gringa de novo, né? Cara, assim, é sempre você imprimir o seu jeito de trabalhar, né? Eu acho que É, eu e o Zé, naquela época, a gente era os caras que estavam ali no dia a no dia, na dia a frente das dia, coisas. na cozinha, sabe? Sabe os cozinheiros que viraram dono de restaurante? O Hum, cara nunca deixa de ir pra cozinha para ver se o prato tá legal. Então, eu acho que e eu acho que isso atrai muito os clientes, né? É o cara uhum, que tá lá, que sabe exatamente o que tá fazendo, é o cara que, sabe, o cara que quer falar com o chefe, o cara que quer falar com o cozinheiro, claro. né? Então, eu acho que tem essa nossa relação de colocar a mão na massa, né? E eu e o Zé, a gente foi sempre muito mão na massa, né? Por mais que a gente tivesse uma posição de CEO, de liderança, né? A gente estava lá trabalhando É, junto. além disso, vocês eram co-CEOs, não era? Isso, a gente era co-CEOs na Na Borgher. Borg, não, na Borger Lowe. Borgher Lowe, né? Já na fase. Exato. Porque na Borgher a gente era fundador, que era, acabava sendo CEO É, mesmo, aham, né? E na Lowe, co-CEOs, né? aham. E foi dali que a gente fez um negócio crescer. A Lowe cresceu, Cresceu né? muito, né? E eu me lembro que a Lowe chegou a ser a quarta maior agência compradora de mídia. Então, tinha um porte, É, não, já. né, importante, considerável para o mercado. A gente, né? E na visibilidade sempre, né? Então eu até estava falando um pouco com a minha esposa outro dia, né? Pô, eu tenho a felicidade de, desde que eu entrei, eu cheguei em São Paulo, de eu permanecer ou manter, né, assim na mídia, Uhum, né? Porque é difícil, né, para um criativo ficar tanto tempo, uhum. né, no front, atendendo, fazendo, resolvendo. Então, e é um movimento que agora, né, eu estou mudando a minha posição, né, eu deixo de ser CEO, Mas então, não, mas né. então peraí, você só Não, 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 vou pular, a gente pode você falar pulou depois. tudo, você tá toda a minha cronologia tão certinha Tá aqui. bom, tá bom, tá bom. É que eu linko às vezes Eu as entendi coisas, seu né, raciocínio, né. total. Mas Mas aí é o que que isso. te fez sair de lá e justamente fazer Então, essa eu, mudança de, assim, de voltar, criar uma nova agência, eu né? sou muito fiel, assim, eu sou muito fiel. Assim, eu não saio de lugares, assim. Hum, Mas eu acredito, que é uma palavra meio clichê, assim, ciclos, né? hum, Quando você chega um momento que você tá há mais de quase 10 anos na empresa, e 10 anos é muito tempo, pô, né? Quase 10 anos na Lowe, ou desde Borghiera até Lowe, e quando o nosso contrato terminou, né? Porque no final a gente é executivo, depois que é, você é comprado, você você vira vira executivo, é. executivo, né? Tinha o earnout, tinha toda a parte da saída, e quando terminou o contrato, tinha 2 frentes, assim, putz, muito cedo para pensar em parar, óbvio, não tem Ó, porquê. renovar, É, renovar, podia ser renovar, mas dessa renovação, o que que poderia vir ter a mais? Não muita coisa. continuar do que estava. Exato, seria um projeto de continuidade, né? Na qual o Zé preferiu ficar, Uhum. né? E eu não sei se eu sou, não é que eu sou um cara incomodado, assim, mas eu tava assim, puta, eu acho que eu quero dar uma outra, Fazer uma outra pegada. experimentar uma outra história, ver uma outra possibilidade. E aí eu saí, né? O Zé acabou ficando, eu saí, e nessa saída eu tive que cumprir toda a parte, né? De quando não compete, não solicita, aquela coisa toda. E, e quando eu saí, eu comecei a olhar outras caixinhas, né? Uhum. Eu queria ser, talvez, eu até pensei, pô, eu gosto dessa coisa de produção, de cinema, produtora. Eu olhei, fui pro lado, né? E De, por que não produtora? E naquela época eu já batia muito a tecla, assim, puta, a produção talvez vá tomar um pouco o lugar das agências, porque nessa história toda de internalizar, de colocar, não, os óbvio, departamentos é, de de mídia, de agências planejamento, house, né?
as houses, eu acho assim, produção, pelo menos eu não estou vinculado só a esses clientes, mas eu trabalhar para o mercado. Uhum. Então, era uma possibilidade. E aí começam a vir as propostas, né? Porque eu acho que eu considero, é uma saída que as pessoas ficam de olho, né? Aí os grupos começam a te chamar, e eu recebi algumas propostas. Dentro dessas propostas todas, eu acho que a BTC me procurou. BTC. Todo mundo fala, né? BTC, fala BTEC. Ninguém sabe até Ninguém hoje, sabe, me né? explica. É BTC. É BTC porque são iniciais dos fundadores, Tá. E né? por que vocês... B de Remy Babinet, Uhum. né? O E é da Mercedes Erra e o TC é de um chinês chamado Dong Chong. Eram 3 sócios. Ah, tá. Esses 3 sócios da BTC foi uma spin-off da Euro. Lembra uma agência Lembro, chamada Euro Euro? RSCG, Exatamente. que fez a fusão com o Dalton, lá do Carilo. Exatamente, né? E eles são do grupo Havas, né? E depois a Havas acabou adquirindo a Euro. Então, eles eram uma spin-off da Euro. E a BTC, a maneira como a BTC me procurou foi de uma maneira mais. Eu achei que os caras eram assim. Eles queriam uma turma. E eles queriam estender a turma no Brasil. Né? Não era uma coisa meio top-down, puta, nós vamos vir, vão cagar regra. Não. Era Quer dizer, brodagem. era assim, puta, a gente precisa de alguém para cuidar das nossas coisas, a forma como eles chegaram. E a agência, e tô falando assim, a BTC completou esse ano, tá indo pro 12º ano. Ninguém conhecia a BTC. Até hoje, poucas pessoas conhecem a BTC, só mais os criativos, vamos dizer assim, né? A BTC, ela nasceu como uma boutique criativa francesa, né? Fez todas as campanhas mais icônicas para Air France, para Lacoste, né? Eles que fizeram o primeiro vídeo de bordo de uma maneira diferente, né? E Qual depois que era esse? da Air France. Mas como é que era a pegada do vídeo? Não, a pegada do vídeo era toda uma simbologia de cadeira de Ah, balanços tá. e falando de como era, A né? vida francesa. Então, e eu acho que e eu vi esses caras não somente como agência, porque eles tinham um selo de música, eles tinham então essa maneira de eles trabalharem com a cultura pop francesa Que era era muito aquilo, você parecido queria até da ter, você maneira queria como ter eu assim, a trabalhava. melhor agência, não a maior. Eu acho que sempre a maior talvez seja uma consequência, Acaba vindo, né? mas é óbvio, né? Eu como diretor de arte, que cuido do craft, que cuida, eu quero sempre ser a melhor, né? Eu acho que a melhor vem, para mim, o melhor vem antes do maior, Uhum. né? E é difícil, né? Manter a qualidade quando você fica muito grande É difícil, né? é muito difícil. É muito difícil. E às vezes as pessoas falam, mas isso aí é clichê. Não é clichê, é o formato mesmo. A indústria, ela funciona assim, né? Quando você é boutique, quando é você, é porque você tem mais tempo para cuidar, né? Quando você vira um negócio gigante, se você não Mas você, de certa fragmenta. forma, tem conseguido fazer bem esse papel, até Eu acho que a forma como eu que você consegui conduziu. colocar e conduzir dentro da Havas e na BTC Havas. Porque assim, a gente montou. Aí, vou voltar na tua cronologia, né? Tá, boa. A gente começou como uma startup na BTC. Uhum. E eu me lembro quando a BTC, a gente surgiu a BTC, os fundadores, o Remy e a Mercedes. E a Mercedes, ela é muito ativista feminina, no sentido de acreditar na igualdade de gênero, né? E já vinha nesse discurso muito grande. E o primeiro pedido dela foi para mim assim: ponha um parceiro mulher para você. E foi dali que surgiu a Gal, né? Eu convidei a Gal, né? Para a gente montar a agência junto na época. E nós montamos Magal não era de criação, era business, né? Era business, Gal Barradas, né? Uhum. E nós nascemos, fizemos a BTC ela existir. E ela, da mesma maneira, talvez, como foi a Borghiero, ou do meu jeito de fazer as coisas, ela foi crescendo naturalmente. No primeiro ano da BTC,
a gente ganhou Danone, a gente ganhou Peugeot. Então imagina uma startup, uma agência, já ganhar uma montadora Porra, no primeiro ano, nossa. né? Mas não E tinha nada de alinhamento, nada de nada. Ganhou mesmo no não, pitch no cliente. teve o pitch local. Não, a BTC já atendia Uhum, na França. Óbvio, ajudou, abriu ajuda. portas, né? Claro, Mas tinha um pitch local, teve pitch local. mas você foi chamado no pitch por isso. Exatamente. A gente foi chamado porque a gente era alinhado globalmente, vamos dizer assim. Mas a gente conhece como é que funciona o modelo brasileiro, né? Uhum. Tem o pitch local. Participamos de um pitch local, ganhamos o pitch local e na sequência a gente ganhou o Pão de Açúcar. Então, uma varejo com Pão de Açúcar, uma montadora, né? Aí Danone, aí veio, e o primeiro, na verdade, o primeiro cliente mesmo da agência foi o shopping Cidade Jardim, né? Até pelo fato de eu atender muito tempo em Iguatemi, É, né? Então, esse mercado você já conheceu de os... luxo, né? Eu já conhecia muito bem e eu recebi o convite do Cidade Jardim para a gente já ser um cliente número 001, 001. né? Que E legal. foi legal, e foi bacana. E a agência tomou, né? De Por isso você novo. fica naquele prédio, né? Uma das razões foi a gente Fizeram uma boa negociação. fizemos uma boa negociação. Legal. Eu acho bacana ficar próximo do cliente, né? É, Ficar total. ali, né? Tanto que, por exemplo, a gente tem um escritório no Rio de Janeiro, que é no prédio da TIM, Ah, né? tá. A gente atende TIM. Eu acho que, mas talvez essa é uma razão da resposta da pergunta, assim, eu tento talvez montar mini agências ou estruturas que pareçam mini agências, quase que dedicado ao cliente. Era o que eu ia perguntar, porque Ah, aí você mantém esse padrão para cada um deles, né? então, é um jeito que eu acredito que é um pouco tailor-made, é um pouco esse cuidado, assim, Uhum. essa atenção, né? Porque acaba, no final do dia, tendo a relação, é a confiança, né? E quando você tem um time mais dedicado, isso é automático, É. né? Isso é automático. Eu acho que e foi um aprendizado, assim, um aprendizado não, né, da história né, das outras agências que eu vivi. Essa é a sua história de vida que vem E é junto uma maneira aí, tentando e é uma aplicar, né? maneira de imprimir o jeito de trabalhar, né? Eu acho que essa coisa de relacionamento, de confiança, ela é super necessária, né? Porque é, eu acho que em algum momento você falou assim, "Pô, as empresas deixaram de ter donos, né? Antigamente os caras tinham donos, era de dono para dono, né? Então, mas eu acho que até pelo fato de ter restaurantes, né? E na Como é que foi a história do café, hein? De onde você tirou isso daí? Então, eu vou contar. Então, mas essa relação de É, cliente, dono, freguês, né? sei. Né? E a história do café foi um pouco, foi Mas para quem assim, não sabe o que é o café, vamos lá, a gente tem um escritório, né, na Oscar Freire, que é um café, literalmente um café. Mas da onde surgiu essa história? com Foi, balcão, não, é aberto ao público. aberto ao público. Né? O térreo é aberto ao público, para quem quiser visitar, fica do lado das lojas da loja da Havaianas, na Oscar Freire. É um café, é super legal, aberto ao público e virou até point de TikTokers, assim, né? Se que é você bonito, né? entrar no TikTok e procurar BTC Havas Café, vai ter um monte de gente que está fazendo vídeos do café. Mas surgiu o seguinte, foi no meio da pandemia, no final da pandemia. Porque no começo da pandemia, a gente tinha 3 andares no prédio do Cidade Jardim. Uhum. Eram lajes grandes, assim. E no momento que todo mundo foi para casa, a gente achava nos primeiros meses que ainda ia voltar, mas a gente viu que a coisa foi estendendo. E aí a gente acabou devolvendo 2 andares. Uhum. A gente ficou só com um andar no Cidade Jardim. E aí voltou com muito no sistema híbrido, né? Porque aí. Não, e era total híbrido, né? Total home office, né? No começo do retorno, e eu falei com o Diego, que é o nosso CFO e co-presidente, eu falei, Diego, puta, a gente vai voltar. Vamos voltar para onde? Né? A gente devolveu 2 andares. A gente vai ter que achar um espaço novo que comporte, talvez não mais as 400 pessoas, mas
pelo menos a metade, né? Porque vai voltar o modelo híbrido, as pessoas vão querer trabalhar mais de casa, as pessoas aprenderam a trabalhar em casa, que até a gente não tinha uma ideia do que era trabalhar em casa, né? Aham. E principalmente em agência, onde eu acredito muito ainda, né, de estar muito próximo em função de cultura, né, de construir uma cultura, e o trabalho híbrido não tem esses insights do improviso, de puta, vamos ver, vamos falar, sabe, puxa aqui a cadeira, vamos resolver. Híbrido não tem como fazer isso, né? E eu acho que esse Mas dinamismo quantas pessoas cabem lá? no café ou No café, né? no café? Porque, Então, o porque café você, cabe. você continua agora, você tem um andar Eu tenho um andar, eu tenho um e café. um café. Então como é que surgiu? Vai voltando, como é Mas que ninguém fica surgiu? trabalhando lá, é pra reunião, essas Não, coisas. não, trabalham lá. Ah, é? Então, o que acontece? Aí na pandemia, a gente, puta, então vamos procurar um outro espaço. Aí eu falei assim, puta, vamos criar um espaço, porque a gente vai ter que receber as pessoas de volta na agência, né? E havia vamos dizer assim, as pessoas não queriam voltar, né? As pessoas não queriam voltar para os escritórios. E aí eu falei, vamos escolher um lugar, Legal, diferente. exato, onde você atrai os talentos, as pessoas. E qual o espaço das empresas hoje que atraem as pessoas? É um café. Qualquer escritório, qualquer prédio comercial, qualquer laje, você vê que sempre tem uma turminha no café. Então, assim, pô, vamos montar um café, porque aí você começa a pegar referências de fora. Pô, uma Starbucks da vida sempre tem uma meia dúzia de pessoas trabalhando, né? Um monte de freelancer trabalhando, essa cultura de trabalhar em café. Vamos abrir o nosso café. Então a gente montou o café, eu apresentei isso para o grupo. Era bem no final da pandemia, e o grupo falou assim: tá louco, no meio da pandemia, você quer brincar de café? Eu falei assim: não, eu quero café, eu quero um café, eu quero café, Eu quero quero um café, café. né? Porque eu acreditava, eu acho que é um lugar que vai fazer as pessoas voltarem, se inspirarem, né? A gente vai querer botar uma livraria, né? Eu fiz todo um case, né? Aham. Um videocase defendendo o café. E aí surgiu uma oportunidade de eu apresentar esse trabalho, esse projeto, numa palestra sobre o futuro do trabalho dentro do Grupo Havas. E aí eu apresentei isso, aí foi né, todo mundo, pô, que legal, que legal. E aí o CEO global, né, o Yannick, falou assim, e aí, como já está acontecendo, rolou, como é que é? Aí eu falei assim, só falta você aprovar, né? Tá aprovado para tocar. Então, e o café nasceu assim. E é um espaço hoje que eu falo que é um experience office, Aham. né? Os clientes amam estar lá. O espaço é dedicado não só para os funcionários, mas vamos dizer assim, para os nossos clientes, né? E é um lugar que não tem mesas e cadeiras de escritório. É como se fosse um café mesmo, Mesa normal. né? Então, cada andar tem uma cara, né? E é um lugar super versátil, numa rua mais charmosa, vamos dizer assim, de comércio de São Paulo, há uma quadra do metrô, Paulista, Augusta, Tem Rebouças, tudo ali. super central, né? Transporte e restaurante que as pessoas mais precisam. Super democrático, do lado da Havaianas, que aí virou point de referência de, olha, onde fica no lado das Havaianas, do lado do metrô. Então, e hoje ela funciona dessa maneira, assim, as pessoas escolhem, É. né? Tem dias que o pessoal vai trabalhar no café, tem dias que o pessoal vai trabalhar no E fecha escritório. tarde, né? O café ou o escritório? Eu vi o post de ontem. Fala assim, Ontem, se ser chairman fosse assim, você não ia tava pensar duas certo, vezes, né? né? Você Mas o estava saindo café, 11 horas de lá. mas o café é isso. O café a gente recebe muita gente, a gente recebe muito cliente, prospect, e é muito legal, E como é que né? vai ser essa fase nova? Bom, não sei ainda porque eu nunca fui chairman, mas eu sempre fui fundador. É, Eu mas acho você que vai estar em cima, não vai ser não, assim, não. tipo, ó, ficou até Ontem, às 11? ontem eu vi uma expressão desses desses caras que é bem vivido assim, né? É hands off, but nose in, né? Ah, É.
E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que é um pouco o que eu, na verdade, era um pouco o que eu já estava fazendo, Tá. né? Quando eu comecei e eu coloquei a Carol como presidente, junto com o Diego, uma co-presidência, e a Carol acabou saindo no final do ano, É. né? A gente trouxe a Camila, né? A Camila já trabalhou na BTC, ela nasceu na BTC, fez um currículo incrível fora do país, né? Trabalhou em vários grupos, mas ela nesses últimos 4 anos ela estava dentro do grupo Havas, então ela já conhece a cultura da Havas, já conhece a cultura da BTC e ela veio, né, para assumir a nova posição de CEO. Para que eu acho que nesse momento eu também pudesse chegar e dizer assim, putz, sai um pouco do operacional, né, do dia a dia, não vou ficar olhando mais, né, o trabalho, para pensar o futuro da agência também, né? Porque eu acho que a gente tá, Os planos de eu acho que assim, rumos, né? e é um momento de transformação, né? A indústria está vivendo um momento de transformação, talvez mais do que nunca, né? Em função de AI, né? Em função dessa história toda de dados, de inteligência artificial, E de o AI tecnologia. na criatividade está com muita influência, né? Tem acontecido muita coisa, né? Tem feito. Eu E acho como é que você assim, vê isso? cara, eu tenho respondido para todo mundo essa pergunta, assim, eu vejo um potencializador. Para mim é uma ferramenta. Tá. Ela não vai substituir o trabalho É. dos criativos. Talvez ela vai substituir aquele layer de pessoas que replicam trabalhos criativos, né? Então a gente ganha velocidade. Eu digo assim, a gente terceirizou o tempo, Uhum. né? Então, o trabalho bom vai ainda depender de quem tem o melhor repertório. E repertório precisa ainda das De pessoas, vivência, de vivência, de experiência, de trocas, viagem, de erros, né? erros, Né? importante. Porque eu acho que é essa variável, né, que é o X de qualquer equação, que nós, cada um de nós somos um X, Uhum. né? Eu acho que o mais legal disso tudo é que o AI vai potencializar o trabalho de qualquer um que tiver um repertório mais, mais desejado pelo seu cliente, né? E aí eu acho que a nova geração ela vai precisar de formar esses repertórios. E eu acredito que formar repertório é educação, é experiência, é vivência. Ah, mas eu aprendo no YouTube. Pode até aprender no YouTube, mas aquele molho especial, ou o erro do molho especial, Você não tem que vem do fazer ele, YouTube, né? né? Você tem que experimentar. Exato. E o colocar o sal e experimentar e se tá bom ou tá ruim, é na vivência. Porque na hora que eu jogo sal na panela, e essa pitada, é na experiência que o cara vai saber se tá mais ou menos salgado, né? Então, acho que tem. E eu não quero comprovar isso, porque a gente que talvez já tenha um pouquinho de cabelo branco, diz, puta, isso beneficia os mais experientes? Sim. Nesse momento, sim. Eu não sei se daqui a pouco o próprio AI vai criar um critério próprio, Hum. mas alguém vai ter que alimentar esse critério, Ué, mas o Nizam, por exemplo, está alimentando, né? né? O Nizam tem agora o Nizai, né? É. Eu falo, ele tem o Nizai e eu tenho o AI, né? Mas Então isso é daí vai isso. acabar entrando nessa rede, ele acabar aprendendo com isso, Mas né? é isso, mas assim, o próprio Nizam, ele tem o AI, mas ele se alimenta de outras fontes, Sim. né? E na verdade a gente está buscando fontes, né? Se antes era o Google e ontem era o TikTok, hoje é o chat, é o cloud, a gente está buscando em outras ferramentas, Aham. né? Mas quem imputa ou quem vai querer um resultado, talvez desses tijolos que tem esse tom alaranjado, eu posso brifar para antes de imprimir essa imagem, assim, não, eu quero um tijolinho inglês
aonde eu vi Numa numa loja de fábrica, uma né? fábrica de cerveja, né? E a referência ela existe, mas tem em algum Sim. lugar. Mas Agora, como eu você que. direcionar ela para chegar num resultado que eu quero, vai ser da experiência de cada um. Então, o repertório é fundamental. E eu acho que a formação de qualquer criativo é a experiência, é a vivência, é o olhar, né? E eu acho que isso, para mim, não está em xeque, Tá. né? Eu acho que isso, assim, E aí a gente falando também um pouco sobre eh, a premiação, do resultado dessas criações, dessas coisas que vêm aí. Você vai ser jurado aí do One Show, né? Em 2026, o único brasileiro, né? eu Qual fui categoria? agora, né, de experiência imersiva, Experiência né? imersiva. Então, Já é uma categoria já é uma categoria diferenciada, fui né? presidente do júri, Aham. né? Você já E foi? Vai ser? eu fui É, agora em março. é. A premiação vai ser agora em maio. Ah, é, falta a premiação. É. Cara, é assim, a criatividade ela precisa ser provocado, né? Aham, E a premiação é um reconhecimento, sim. né? E eu sempre falo assim, e a premiação é o que dá essa energia e essa vontade de você poder competir para o que o ano seguinte você ainda queira mais resultados positivos, Mas não né? pode viver em função disso, né? Não, não, não. Não, acho assim, Tem que eu ser, não acredito, né? tem que ser uma consequência do Não, trabalho que você tem que fazer para o tem que cliente. fazer o trabalho, tem que ser um trabalho bom para o cliente, né? E se esse trabalho tiver uma consistência, uma criatividade, coragem, tem vários elementos que formam um trabalho premiável, né? Porque é isso, para você competir, você tem que ter vários requisitos, né? E tem que ser um fora da caixa, né? Como todos Uhum. gostam de falar, né? É verdade, tem que ser outstanding, ele tem que brilhar os olhos, é tipo, olhar e dizer, putz. Ou você fala, por que eu não pensei nisso antes? Né? Tão óbvio, tão na minha cara. Uhum. Ou esses caras piraram mesmo. Nossa, eu acho que é fazer você se sentir impactado, né, pela emoção, né? E é isso que diferencia, talvez, como potencializar porque o teu AI seja melhor do que o outro. Porque o AI vai estar igual para todo mundo, né? E aí, eu sempre encerro assim as conversas perguntando, nesse meio ambiente que se descreve aí, nessa fervilhando mudanças, né? O que você fala para os jovens, né? O que você diria para um jovem que está aí querendo se destacar numa área de criação de agência? Como é que é, qual é a dica? Eu acho assim, seja curioso, sabe? Seja curioso, vá atrás, assim, É, do que você. porque lá no começo a gente estava falando também, não é fácil, né? A gente tem que criar um processo, né? Tem um processo, mas eu acho que hoje está mais fácil, É, porque hoje a informação tá. tá na palma da tua mão e é para todos, né? Antigamente, para a gente conseguir a informação era muito mais difícil. Hoje eu tenho na internet, né, qualquer informação que você precise. Então, está mais assim. Agora, para você fugir do algoritmo, você tem que ser curioso. Uhum. Porque senão vão te enfiar sempre a mesma informação. Então, É, seja, né? Começa a repetir, né? seja curioso, né? Tem que Não aceite somente uma o versão, mesmo. né? Ah, tente ouvir de outras fontes sobre o mesmo assunto. A própria AI, né? Se você pegar todos os agentes e puser o mesmo prompt, eles vão ter diferentes respostas, né? Exato. Então eu acho que seja curioso, corajoso, né? Bom, eu tenho filhos grandes, né? E para mim foi um impacto assim, porque quando meu filho mais velho falou assim, puta, pai, eu quero trancar a faculdade e eu quero fazer cursos em outros lugares. E, óbvio, eu tenho essa vantagem, né? Eu posso dar isso pro meu filho, Proporcionar. né? Mas só de ele pensar, de querer buscar outras fontes, não somente a fonte acadêmica,
isso me fez, puta, que legal. E se eu puder incentivar e dizer para todo mundo assim, incentive seus filhos a sair do padrão, né? Porque o estudo acadêmico é super necessário, é muito importante. Sim, mas em paralelo precisa ter. Mas faça cursos paralelos, né? Tem que ter essa curiosidade de buscar outras fontes. Eu acho que isso para mim é um segredo de Você também sucesso. agora tá dando aula, né? Hã? Tá dando aula também, né? O Dalton O me Dalton convidou lá. te intimou? Mentira. Não, Dalton. Ele manda. Não, Dalton você manda, né? Ele pediu para ajudar a participar de um programa Ele contou esse programa aqui, bem legal. de mentores, vamos dizer assim, né? E o mais gostoso, assim, pô, eu, Marcelo Serpa, tem o Hugo, o Celso Luduca, acho que o Zé Só também faixa tá, preta, como diz o Julianelli. né? Então, tá lá os caras e no final, gente, a gente tem que passar adiante as experiências que a gente tem. É necessário devolver, Uhum, né? Eu acho assim, tudo que a gente ganhou, uhum. em algum momento você tem que devolver, É, né? Não pode ficar egoísta e guardar só para você. Você tem é. que devolver, né? E eu acho que é uma forma porque eu vejo na carinha dos estudantes essa coisa assim, nossa, pô, né? Tem esses caras aqui na universidade proporcionando a experiência deles. Eu estaria querendo entrar na turma de todo mundo, Pô, lógico, né? né? Se desse. Então, é um pouco isso, ouvir de outras fontes. Pô, obrigado, meu. Obrigado pela conversa, foi muito legal. Obrigado pelo Uma aula de convite. criatividade aí. Muito generoso da sua parte aí Imagina, fazer né, isso, né? né? E a gente fez bons trabalhos na Fox também, Fez, né? né? Fez, Então, acho graças que a é Deus. isso, gente. Assim, o que eu quero dizer para todo mundo é que não tenha medo de buscar o novo, Bota a cara. né? Tem que botar cara. E aí o erro é normal, né? Boa, boa. Então, peço mais uma vez que vocês não se esqueçam de deixar o nosso like, que se inscrevam no canal, seguir o arroba do Air, né? Air.ray Air.ray no Instagram. no Instagram, que bacana. O cara é um mestre da fotografia, faz coisas incríveis lá. Um Air.ray. abraço, Air.